E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que, infelizmente, veio à tona nesse último dia 9, essa semana mesmo que se passou, que foi o caso do nosso querido Philip Yancey. Como sempre, qualquer matéria que você for ver, eles vão deixar bem grandão assim, quando é crente, quando é cristão, aí já deixa bem grandão. O famoso escritor cristão que confessou caso extraconjugal. Philip Yancey anunciou a aposentadoria. Vamos lá. Para quem não conhece o Philip Yancey, eu nunca li um livro dele, para deixar bem claro, mas é um escritor cristão de muito tempo, muita gente é abençoada pelos livros dele, e é um cara que eu já conhecia, mas nunca li nada dele. E vamos ser sinceros que fica meio difícil ler a partir de agora, Só para você ter noção, dá uma olhada nisso daqui. Olha a quantidade de livro que esse cara escreveu. Se dá um Google aí, você acha facilmente aqui os livros que ele escreveu. O Google traz como 14 milhões de cópias vendidas. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Tá? E muito livro, inclusive traduzido para o português, tá? Muita gente abençoada pelos livros dele e tudo mais. E aí veio essa notícia sobre a queda do Philip Yancey, onde ele confessou. Eu não vou ler a matéria toda aqui, que eu também não tenho paciência. Se você quiser, depois você lê, depois você pesquisa aí e tudo mais. Mas basicamente o cara confessou adultério, e esse relacionamento extraconjugal estava sendo realizado, se assim eu posso dizer, há 8 anos. Pois é, 8 anos. É complicado isso, tá? Porque qualquer tipo de traição no casamento já é terrível. Porque, primeiro, você traiu a Deus. Porque você fez uma aliança diante de Deus. Quando você casa, você tem uma aliança diante de Deus. E, em segundo, você tem uma aliança com a sua esposa, seu marido. E qualquer adultério, qualquer traição já é um absurdo. Só que eu queria trazer o ponto aqui dos 8 anos. Escrevendo livro, servindo, e 8 anos escondendo um adultério. Eu tenho alguns textos aqui. Primeiro, Êxodo 20:14, que é o famoso texto, não adulterarás. É a primeira coisa que eu trago aqui. Lembrando que o não adulterarás é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus para o ser humano. Não é para adulterar. Por quê? Porque foge completamente do caráter de Deus isso. Por quê? Porque Deus é fiel. Um dos atributos, inclusive, é um atributo comunicável de Deus, que é um atributo que tem em Deus, mas ele compartilha com o ser humano, é o atributo da fidelidade. Deus é fiel e, por ser um atributo comunicável, nós também, seres humanos, temos a capacidade de sermos fiéis, tá? Então, não adulterarás é justamente essa ideia de não fuja do atributo comunicável de Deus. Se Deus é fiel, busque ser fiel. Fidelidade é um atributo de Deus. E adulterar é ir contra um atributo de Deus. É ir contra o mandamento de Deus, tá? Então, o adultério por si só já é terrível, porque você trai primeiro a Deus, depois o seu cônjuge. Outra coisa aqui, que é um texto que eu gosto muito, que é Provérbios 6:32, que diz: o homem que comete adultério não tem juízo. É porque minha Bíblia não tá nem aqui, cara. Nossa, eu fui pra EBD hoje. Sim, eu tô gravando esse vídeo também no domingo. Mas eu fui pra EBD hoje, aí a minha busca a Bíblia tá por ali, aí eu não vou buscar agora, Mas eu até grifei na minha Bíblia e escrevi, dizendo assim: é burrice adulterar. É burrice adulterar. Provérbios 6:32 diz: o homem que comete adultério não tem juízo. Por quê? Porque é uma destruição completa do negócio. Ele destrói, ele peca contra Deus, destrói seu relacionamento com Deus, destrói seu relacionamento com seu cônjuge, destrói seu relacionamento com a igreja, destrói o seu relacionamento com o mundo. Por quê? Porque é algo destruidor em todas as áreas.
Aí vê, Provérbios 6,32 ainda diz: todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. É o que o texto diz. É destruidor o adultério. Deus perdoa? Perdoa. Se você pede perdão, se arrepende e busca reconciliação, Deus perdoa. Isso é óbvio. Mas não dá pra dizer que não tenha consequências esse tipo de ato. Traição, em qualquer nível, é terrível. E quando vai pro âmbito conjugal, é pior ainda. Porque você pode trair um amigo, você pode trair um patrão, você pode trair um monte de coisa. Se você promete que vai fazer algo e faz o contrário, se você trai a confiança de um amigo, você está traindo. Mas a traição conjugal é terrível. É a pior que existe. Então, assim, eu acho muito complicado já o adultério. Mas quando ele é escondido durante tanto tempo, me preocupa ainda mais. Por quê? O que levou alguém a passar tanto tempo servindo a igreja, escrevendo e indo completamente contra aquilo que já estava pregando? Ele pode ter de fato passado muito tempo para conseguir largar do pecado. E Deus perdoa, tá? Deus perdoa. Mas me é muito estranho, e aí eu já não tô falando do Felipe Ansem, tá? Me é muito estranho pessoas que passam tanto tempo vestindo uma capa, uma máscara de santidade quando estão praticando coisas terríveis. O Felipe Ansem não é o primeiro que caiu, tá? Muitos outros já caíram. Mas me alegra quando eu vejo alguém confessando. Me alegra quando eu vejo alguém confessando. Então, por exemplo, eu vejo o Felipe Ansem com a notícia de que ele confessa o seu pecado. Isso, pra mim, é muito benéfico. Que é quando a pessoa ela reconhece e, ao mesmo tempo que reconhece, o texto diz que ele se aposenta. Ou seja, ele reconhece o seu pecado e diz: não sou capacitado para o ministério. Pronto, acabou. Maravilha. Reconciliação, reconstrução, restauração. Isso me alegra. Isso me traz um fio de esperança de que aquela pessoa, ela de fato reconheceu o seu erro. Mas quando eu vejo algumas pessoas que elas precisam ser apertadas até o ponto de confessarem, me preocupa muito. Porque a impressão que me passa é que tais pessoas só reconheceram o seu erro, reconheceram o seu pecado porque foram descobertas. E não porque necessariamente reconheceram que existia um pecado grotesco sendo cometido. O caso, né? Toda vez que um grande cristão, um grande influente, uma grande pessoa que compartilhava teologia, compartilhava ensino bíblico, cai, geralmente muita gente já começa a condenar, dizer, vou pro inferno, diabo, não sei o que. Ninguém aqui tá defendendo o pecado de ninguém. Mas quando a pessoa ela reconhece e busca reconciliação, ela alcança diante de Deus. A Escritura diz que aquele que pede perdão e deixa, ele alcança misericórdia. Mas muitos, por não quererem abandonar o ministério, por não quererem abandonar a sua influência, escondem o pecado durante muito tempo, até serem descobertos. E quando alguém é descoberto, para mim é muito mais complicado acreditar numa sinceridade daquela pessoa. Porque quando é necessário ser descoberto e apertado para confessar o pecado, me passa a impressão de que aquela pessoa não está sendo sincera com aquilo que prega, com aquilo que diz. Eu fico feliz que o Felipe Ansem ele tenha trazido um reconhecimento do seu pecado. Isso, para mim, me traz um fio de esperança. E a gente pode até citar, não num caso de adultério, mas a gente pode citar um outro que há pouco tempo atrás também se afastou do ministério por reconhecer que pecou diante da igreja. Que foi o Paulo Júnior. Não foi com adultério, mas ele reconhece que eu falhei e estou desqualificado para o ministério. Isso é lindo. Isso mostra que
tal pessoa, ela ainda tem um caráter de alguém que quer agradar a Deus. Porque quando ele cai em si que eu pequei diante de Deus, preciso de restauração, ele sai do ministério e ele começa a tratar a sua vida diante de Deus. Isso é a melhor coisa que alguém pode fazer quando peca. É a melhor coisa que alguém pode fazer quando cai, quando erra. Eu quis trazer esse ponto porque é algo que, infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê acontecendo bastante. Sempre houve traição, sempre houve adultério, sempre houve tudo isso. Mas nos dias de hoje a gente tem visto isso se multiplicando de uma forma acelerada. E a minha oração é que Deus levante pessoas que conduzirão a sua vida até o fim dela, sendo fiéis, e que se vierem a cair, elas mesmas reconheçam o seu pecado, a sua falha, e se entreguem em devoção a Deus para ter a sua vida restaurada. E esquece ministério, tá? Esquece ministério. É ter a salvação. É ter sua vida restaurada para com Deus e ser salvo. É não apostatar da fé. Aí um dia eu posso voltar a pregar. É muito complicado. É muito complicado quando, nesse caso aqui, você volta a pregar, porque você cometeu um pecado que lhe desqualifica para o ministério. Você pode receber perdão e ser salvo, glória a Deus, mas para o ministério você se tornou desqualificado. E aí, um cristão genuíno, ele não vai se apegar ao cargo, mas ele vai se apegar a Deus, vai se apegar a Deus. Ele vai entender que eu errei, eu pequei, eu falhei, pronto, perdi o ministério. Não vou correr atrás do ministério, porque eu estou desqualificado. Eu vou correr atrás da minha santificação agora, da minha restauração diante de Deus. E esse é o ponto mais importante que nós precisamos entender. Esquece o ministério, esquece o resto. Foca na reconstrução da sua vida agora. Ah, mas o pecado foi muito sério. De fato foi. Mas aquele que pede perdão e deixa alcança a misericórdia. Não é porque alguém pecou que eu posso simplesmente condená-lo ao inferno. Essa prática, de fato, é reprovável diante de Deus. E conduz alguém que não se arrepende ao inferno. Isso é claro. Ninguém está dizendo nada ao contrário disso aqui. Quando alguém peca, adultera e permanece no adultério, não alcança perdão, é condenado. É uma prática que condena a pessoa ao inferno. Isso é claro, isso é óbvio. Mas quando aquela pessoa ela peca, ela pede perdão e deixa o pecado, ainda que ela não volte para o ministério, que é o ideal, né? Ela não voltar para o ministério, ainda que ela não volte para o ministério, ela tem uma reconstrução da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua vida de devoção, da sua vida de fé, da sua vida em Deus. Porque afinal de contas, o que realmente importa no fim de tudo é a salvação. Não é se eu tive um ministério bem sucedido, mas é a salvação. Se eu puder ter um ministério bem sucedido, onde fui fiel a Deus até o fim da minha vida, glória seja dada a Jesus. É o ideal. Mas existem casos onde as pessoas caem do ideal. Caiu do ideal, busca reconstrução e entrega a Deus. Deixa a prática do pecado, se entrega a Deus de forma genuína e alcance salvação em Deus. Porque Ele está disposto a salvar aqueles que deixam o pecado, aqueles que se arrependem dos seus atos. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhum conteúdo. Vou estar sempre aqui trazendo conteúdo para você a respeito de fé, espiritualidade e vida com Deus, pelo nome de Jesus. Que Deus te abençoe.